Ninguém jamais escapou de Alcatraz. Essa era a regra. A fortaleza impenetrável na Baía de São Francisco, cercada por águas geladas e correntes mortais, era o fim da linha, o lugar para os incorrigíveis. No entanto, na manhã de 12 de junho de 1962, os guardas da contagem matinal encontraram algo impossível. 3 camas continham manequins realistas, feitos de sabão, papel higiênico e cabelo humano real, roubado da barbearia. Os 3 homens que deveriam estar nelas haviam desaparecido. Frank Morris, junto com os irmãos John e Clarence Anglin, não estavam em lugar nenhum. O alarme soou, desencadeando uma das maiores caçadas humanas da história, mas os homens não foram encontrados. Por mais de 60 anos, o mundo se perguntou: eles conseguiram? Morreram naquela noite engolidos pela baía ou realizaram o impossível? O FBI concluiu que eles se afogaram, mas a verdade é muito mais complexa. Aqui, no Nome do Canal, nós analisamos os fatos que ninguém vê. E para entender o que aconteceu, precisamos encontrar as rachaduras que 3 homens, armados com colheres, conseguiram explorar. A lenda de Alcatraz foi construída sobre a sua geografia. A ilha era o impedimento perfeito. Mesmo que um preso passasse pelas paredes, ele enfrentaria 1,5 km de água gelada, capaz de induzir hipotermia em minutos. Pior ainda, as correntes fluem para o mar aberto. A prisão em si era o auge da segurança, com 13 contagens de prisioneiros por dia. Mas o sistema tinha uma falha. Uma falha que Frank Morris, um homem com um QI relatado de 133, estava singularmente qualificado para encontrar. Morris era o cérebro. Ele havia passado a vida em instituições e tinha um histórico de fugas. Os irmãos Anglin, John e Clarence eram os músculos e especialistas em fugas. Juntou-se a eles um 4º homem, Allen West. O plano deles não era sobre força bruta, era sobre paciência. A fraqueza que Morris encontrou não estava nas paredes de aço, mas no que estava atrás delas. As celas do Bloco B eram antigas. Atrás de cada fileira de celas havia um corredor de utilidades de 1 metro de largura, cheio de canos. O acesso era bloqueado apenas por uma pequena grade de ventilação no concreto. E aqui estava o defeito fatal: o ar salgado da baía. A névoa corroeu e amoleceu o concreto ao redor das grades. O plano era alargar esses buracos usando colheres roubadas e uma broca improvisada, feita com o motor de um ventilador. O barulho era um problema. A solução foi genial. Eles trabalhavam apenas durante a hora da música, 1 hora por dia em que os acordeões altos dos outros presos mascaravam o som da escavação. Durante meses, eles se revezavam. Para esconder o progresso, criaram grades falsas e até paredes falsas com papelão e tinta. Sair da cela era apenas o primeiro passo. Ao escalarem os canos no corredor de utilidades, eles descobriram um espaço vazio no topo do bloco de celas, abaixo do telhado. Este se tornou seu workshop secreto. Eles precisavam de 3 coisas: enganar os guardas, sair do prédio e, o mais importante, cruzar a água. A solução para enganar os guardas foram as famosas cabeças falsas. Eram esculturas macabras feitas de sabão, papel higiênico e concreto em pó. A parte mais perturbadora era o cabelo. Eles coletavam tufos do chão da barbearia e os colavam nas cabeças para um realismo chocante. À noite, colocavam essas cabeças nos travesseiros e os guardas noturnos viam apenas o que esperavam ver: um prisioneiro dormindo. Enquanto isso, no workshop secreto, o trabalho mais crítico acontecia. Eles precisavam de um barco. Usando mais de 50 capas de chuva roubadas, eles começaram a construir um bote inflável de 4 metros e coletes salva-vidas. O desafio era uni-las. Eles descobriram que os canos de vapor no teto eram quentes o suficiente para vulcanizar a borracha, pressionando as bordas das capas contra eles para criar uma vedação à prova d'água. Fizeram remos de madeira e Morris modificou sua concertina para servir como um fole para inflar o bote. O plano estava pronto para a noite de 11 de junho de 1962. A maré estaria a seu favor. Após a contagem das 21h30, eles se moveram, colocaram as cabeças falsas e entraram no corredor de utilidades. Mas houve um desastre imediato.
Allen West, o quarto membro, não conseguiu sair. O bloco de concreto falso que ele fez para esconder seu buraco tinha secado e endurecido. Ele estava preso. Morris e os irmãos Anglin esperaram, mas West não apareceu. O tempo estava se esgotando. Eles tiveram que deixá-lo para trás. Os três homens subiram por uma grade de ventilação no teto, chegando ao telhado principal. Eles estavam fora. Carregando o bote, correram pelo telhado escuro, evitando os holofotes. Chegaram à borda noroeste da ilha, um ponto cego, e desceram por um cano externo da cozinha, uma queda de 15 metros. No chão, escalaram 2 cercas de arame farpado e alcançaram a margem da água. Em algum momento, depois das 23 horas, inflaram o bote com a concertina e remaram para a escuridão. Eles escaparam de Alcatraz, ou assim parecia. Quando o alarme soou na manhã seguinte, a prisão entrou em lockdown e o FBI foi chamado. Allen West, deixado para trás, confessou tudo. A baía foi vasculhada, e então os destroços começaram a aparecer. Um remo foi encontrado flutuando. Dias depois, um pacote de borracha foi encontrado perto da ilha Angel. Dentro havia pertences pessoais dos irmãos Anglin. Isso parecia ser a prova definitiva. O bote falhou e os homens se afogaram. O FBI concluiu que eles foram dominados pela água gelada e levados para o Pacífico. O caso estava fechado. Mas a história não termina aí. A conclusão do FBI dependia da suposição de que eles morreram. Mas nenhum corpo jamais foi encontrado. A grande revelação não está no que o FBI encontrou, mas no que eles ignoraram. O plano de Morris nunca foi remar contra a maré. Era usar a maré. Em 2014, cientistas holandeses testaram essa teoria. Eles usaram modelos de computador 3D para simular as correntes exatas daquela noite. O que descobriram foi impressionante. Se os fugitivos partissem antes das 23 horas, morreriam no mar aberto. Se partissem depois da meia-noite, a maré os traria de volta para Alcatraz. Mas havia uma janela de ouro, de apenas 1 hora, entre 23 e meia-noite. Partindo nessa janela, as correntes os teriam puxado para o norte, exatamente em direção a Horseshoe Bay, perto da ponte Golden Gate, o local de desembarque perfeito. De repente, as evidências mudam. O remo não prova um naufrágio. A balsa encontrada na ilha Angel, isso era parte do plano. O bote os levaria até lá para descansar antes de cruzar para o continente. E o pacote de pertences? A família dos Anglin insiste que os irmãos jamais teriam levado um pacote tão comprometedor. Eles teriam memorizado os endereços. A teoria é que o pacote foi deixado para trás intencionalmente, como uma pista falsa. Naquela mesma noite, um carro Chevrolet azul foi roubado exatamente onde o estudo holandês disse que eles teriam desembarcado. Por décadas, a família dos Anglin manteve silêncio. Eles revelaram que a mãe dos irmãos recebeu flores anonimamente por anos. Em seu funeral em 1973, 2 mulheres desconhecidas e muito altas apareceram. Um possível disfarce dos irmãos. Mas a prova mais chocante veio em 2015. A família entregou uma fotografia supostamente tirada em 1975, mostrando 2 homens barbudos em uma fazenda no Brasil. As semelhanças físicas com John e Clarence Anglin eram inegáveis. E então veio a carta. Em 2018, foi revelado que o FBI recebeu uma carta em 2013. A caligrafia era instável. Meu nome é John Anglin. Eu escapei de Alcatraz em junho de 1962 com meu irmão Clarence e Frank Morris. Sim, todos nós sobrevivemos àquela noite. A carta afirmava que Frank havia morrido em 2008 e Clarence em 2011. O autor, alegando ter câncer, oferecia um acordo. Se as autoridades anunciassem na TV que ele não passaria mais de 1 ano preso, ele revelaria sua localização. O FBI testou a carta em busca de DNA. Os resultados foram inconclusivos. O FBI oficialmente fechou seu caso em 1979, determinando que os homens se afogaram. Mas eles passaram o caso para o U.S. Marshals Service, cujos mandados de prisão nunca expiram. O U.S. Marshals Service mantém o caso aberto até hoje. Eles não estão procurando por corpos,
Eles estão procurando por homens vivos. A rocha foi fechada menos de um ano após a fuga. Seu legado como fortaleza impenetrável havia sido quebrado, não apenas por colheres, mas por uma mente que entendeu que o maior obstáculo da prisão, a própria Bahia, poderia ser transformada em seu caminho para a liberdade. No final, a cela de Frank Morris não guarda apenas um buraco na parede. Ela guarda o maior mistério não resolvido da história penal americana, uma prova de que nenhuma gaiola, não importa o quão forte pode conter o desejo humano de ser livre.